Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula. Nossa aula hoje é de história. Vamos lá? Vamos à leitura. Para superar as aflições da vida, cultive sua paz interior, emocional e espiritual. Conteúdos: Chegada dos africanos escravizados, páginas 50 a 53. Vamos nas orientações. Assistir todo o vídeo, fazer a leitura das páginas citadas no vídeo, responder as questões das páginas 52A e 53, assinar a lista de frequência, tirar foto bem legível da atividade e enviar para o professor. Iniciando a conversa. Então, observem bem. No primeiro século de colonização das terras encontradas pela Esquadra de Cabral em 1500, houve a escravização dos índios. Houve também a chegada dos africanos escravizados à nova colônia portuguesa. O que você sabe sobre a escravidão no Brasil? Você sabe de alguma coisa? Você já ouviu falar em alguma coisa sobre a escravidão? Então vamos ver, né? O que significa essa questão da escravidão no Brasil. Observe as imagens, comente com os colegas, com os amigos, com os parentes, comentem. Então vamos lá. Tribos africanas, desde os tempos antigos, guerreavam entre si e os derrotados eram escravizados no princípio do continente ou mandados para outras regiões. Então, já existia a escravidão. Não foi no Brasil que iniciou. Quando existiam as guerras, as tribos brigavam, guerreavam, sempre quem era o vencedor da guerra escravizava o povo daquela terra, os reis, os soldados, todos viviam como escravos. Então, isso acontecia sempre. Em certos casos, havia guerras com o objetivo específico de conseguir escravos. Então, quando eles iam guerrear, já existia o objetivo. Venceu a guerra, escravizava o povo daquela nação. Grande parte desses prisioneiros enviados para outras regiões tinham o Brasil como destino já após 1500. Mas lembrando que as guerras por escravidão foi bem antes do Brasil. Então, durante o aprisionamento, eles sofriam muitos violentos ataques e viajavam sob péssimas condições nos navios negreiros, que faziam o transporte entre a África e o continente americano, ou seja, o nosso continente. Quando isso começou a acontecer aqui no Brasil, então existia esse tráfico dos navios negreiros e com péssimas condições. Alguns morriam até durante o trajeto. Nem todos os escravos chegavam vivos aqui à terra. Os navios negreiros eram também chamados de tumbeiros. Por que tumbeiros? Porque eles eram uma questão de uma tumba, parecia uma tumba, significava sepultura. Então era uma tumba, era uma sepultura. Então por isso que chamavam de tumbeiros. Morria muita gente de fome, de sede, alguns ficavam doentes. E aí o que faziam? Faziam a travessia e nem todos chegavam aqui porque ficavam no meio do caminho. Vamos continuar. Então, uma pequena embarcação conduzia em média 200 cativos, que eram os escravos. Entretanto,
As mais utilizadas eram as médias e as grandes, que transportavam em torno de 500 e 700 escravos, respectivamente. Como os compradores preferiam a mão de obra masculina, os tumbeiros traziam mais homens do que mulheres. Uma pequena parte dos escravizados eram crianças, vendidas nos portos brasileiros por preço menor. Ou seja, até as crianças eram escravizadas, mas quando chegava aqui, elas eram vendidas em um preço menor por ser criança, não ter a mesma força já da pessoa adulta. Amontoados, viam muitos no navio, não tinha condições nenhuma, sem condições básicas de higiene e mal alimentados, muitos africanos escravizados morriam na travessia, que durava mais de um mês. Os porões dos navios negreiros eram planejados para abrigar o maior número possível de cativos. Então, já se fazia nesse pensamento. Vamos agora registrar e trocar ideias. Por que os navios negreiros eram chamados de tumbeiros? Lembra da leitura? Volta lá, vocês vão encontrar. Então, o jogo de palavras cruzadas que vem a seguir, vamos ver. Esse jogo aqui, veja que está com todas as respostas, ok? Então, observe a seguir. Vocês vão ler e comentar. Em fins do século XVI, os portugueses, após conquistarem Angola, passaram a dominar o tráfico transatlântico de escravos. Esse processo tornou rentável o negócio, que aliava tráfico negreiros e produção de açúcar. A mão de obra dos africanos escravizados foi largamente explorada nas atividades econômicas da colônia. Então, eles faziam esse trânsito. Observe aí no mapa, os escravizados trabalhavam nos engenhos e também na mineração, no comércio, em vários setores. Realizavam trabalhos duros, sob condições desumanas, eram castigados e sofriam muito no cativo. Então não era fácil, como nós temos a vida hoje. Eles sofriam muito e eles não trabalhavam por dinheiro, porque os seus senhores eram o dono deles. Eles não tinham direito a salário. Observe o mapa a partir dele, com base nas informações do texto, discuta com seus colegas, com seus parentes, com seus amigos, o uso do termos africanos escravizados e o comércio humano no século XVI. A escravidão negra deixou marcas em nossa sociedade? O que você acha? Deixou alguma marca em nossa sociedade? Ou acabou, todo mundo esqueceu, ninguém lembra mais nada? Como está hoje a nossa sociedade por causa dessa escravidão? Então pense bem e agora nós vamos desejar a vocês bons estudos.